Catuaba selvagem, isso aí é um mito, é verdade, porque é uma bebida alcoólica para começar por si só, né? É Olha, a bebida dos universitários, era a bebida do afrodisíaco. Você já ouviu já alguma coisa disso? eu vi pouco, tá? Eu vi pouco, e se eu vi pouco, talvez, eu não sei se é mais uma coisa aqui, tipo, do Brasil, né? Mas, é, olha, eu, já comentaram pra mim que, inclusive, tem uma região do Brasil que, tipo, é meio que, é meio comum, né? Tipo, a galera toma pra dar um gás, né? Tipo, mas não tem nenhum trabalho que E fale ninguém que... acha que vai fazer trabalho porque é bebida É alcoólica, né? Eu exatamente, acho que esse ó. gás é mais da bagunça da bebida, não? Talvez. Exa- Sem contar que bebida alcoólica demais pode gerar efeito É o contrário. efeito contrário, exatamente. Tem um momento que ela pode te deixar muito feliz e forte, né? Uma ereção bacana, mas depois ela faz tudo o contrário, né? Entra numa etapa de depressão e você perde tudo, né? Ah, tem o Dr. Alan também, o nosso videomaker, nosso chefe aí, Luiz de Novo, ele falou até do caracu com ovo. Eu falei, não dá pra Não misturar sei, isso. isso aí eu vou te ficar devendo, mas eu não sei. Nem vou perguntar também, porque eu imagino que não funciona. Mas era outra coisa. Cara, Luiz, muito interessante. Tema, né, que às vezes nós médicos ficamos muito com o pé atrás de falar dessas coisas mais naturais, só acho que são válidas. É aquilo que a gente falou, né? Muita coisa da medicina veio da natureza, né? Sim, Então acho que a gente tem que a medicina, deixar minha opinião aqui, apesar de eu ser o host do negócio, você o convidado, mas acho que a medicina a gente está quebrando muito preconceitos, né? A urologia cresceu muito nessa questão do preconceito da estética peniana, que a gente já falou aqui, da performance sexual, da sexualidade masculina como um todo. Então a gente tem que tratar isso aqui com reserva, com cuidados, né? Como você falou, estudo, você não está falando coisa que você tirou da sua cabeça por si só e nem só dos seus pacientes. E com todas as ressalvas necessárias, mas a gente tem que entender que às vezes isso aqui está ajudando. Isso aqui pode ser no futuro aí, né, auxiliar até na criação de alguma medicação, de algum outro tratamento, né? Tô certo? exatamente. Você concorda com Não, isso? eu concordo, isso mesmo. É isso que eu falo no dia a dia nos pacientes. E eu vou deixar para um recadinho aí pra galera. É isso que eu quero ouvir. Deixa Bora. aqui o comentário se você toma, o que que você acha, se funciona ou não funciona, porque isso dá um feedback pra gente, né? A gente vê, ó, tem uma galera que fala que funciona. Não vai ser científico, mas pelo menos a gente tem, né? E deixa aqui se a gente esqueceu de algum que é importante, que funcionou para você, que inclusive pode ser um motivo para outros, né? Outros podcasts. Então, aí, aproveita aí, Sim. galera. Deixa aí que a gente vai respondendo, a gente ajuda aí. O Rafael responde, eu respondo, aí todo mundo vai se Sim, ajudando já aí. tivemos no outro episódio que a gente fez algum questionamento de termos que eu nem conhecia da área urológica, de pessoas que assistiram, que eu achei extremamente interessante. Falei, Luiz, ó, falou um negócio aqui, eu fiquei na dúvida, a gente pesquisa, tá, mas não vou falar besteira. E esse feedback é muito legal. Agora, eu queria, óbvio, que você deixasse um recado sobre esse tema para essas pessoas com esse. Eu dei o meu, agora eu gostaria que você desse sua visão nisso tudo aí para quem está assistindo. A minha visão é bem simples, ó. Se principal, tenta procurar um urologista se você está com problema. Se você está com receio, se você já está tomando em casa, tudo bem, não tem problema. Mas tenha muito cuidado, dá uma olhada nesse vídeo, dá uma checada se tem a dosagem adequada, se você não tem nenhum problema que pode prejudicar você, tá? E passa em urologista. A gente trata com carinho, pô. Vai lá na consulta, a gente troca uma ideia, vê se está certo, vê se isso que precisa de alguma outra coisa, algum outro remédio mesmo de farmácia, né? Se tem uma disfunção erétil leve, moderada, grave, tem tanta coisa para tratar que inclusive a gente vai fazer outro podcast. Eu estou te devendo um podcast de tipos de tratamento da disfunção erétil. Boa. A gente vai discutir cada um. Tem tudo, tem um monte de remédio, um monte de coisa para melhorar. Aqui em 2025, ninguém mais vai ficar de. Palmolescência. Exatamente. Vai ser. Eu me segurei, desculpa, eu não Exatamente, consegui. eu sei. Então, você não está sozinho. A disfunção erétil é uma doença que tem tratamento. Vem com a gente que você vai ter uma relação sexual boa
com a parceira, sei, e vamos lá. Seja com tratamento natural ou com tratamento de farmácia. A gente vai pra frente.